assim na terra como nos céus. E houve batalha no céu, Miguel e os seus anjos eram para guerrear contra o dragão, e o dragão guerreou e os seus anjos. Apocalipse 12, 7. O dragão representa um ser mitológico, uma mentira, pois ele não existe na realidade. A metáfora do dragão expressa que o falso fogo, de preconceito dualista de bem e mal, que o preconceituoso cospe é um veneno que mata a sua própria evolução de espírito. E não tinha força, nem lugar foi achado para ele mais no céu. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamado Diabo, e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram mansados com ele. Apocalipse 12, 8 e 9. Essa passagem do Apocalipse 12, 7 a 9 representa um acontecimento em uma dimensão de evolução espiritual pretérita. Um prazo de 3 dias cósmicos ou 3 eras foi finalizado quando Cristo veio à Terra, e os diabos foram banidos do pretérito espiritual porque perderam a chance de ressuscitarem como seres humanos na Terra, pois não conseguiram evoluir de consciência. Eles escolheram as suas ilusões, traindo a verdade, desde o início. Agora é o juízo deste mundo. Agora será expulso o príncipe deste mundo. João 12, 31. Naquele pretérito 1/3 ou 0,333 de espíritos foram lançados na terra, sem corpos humanos, porque foram contaminados de preconceitos de bem e mal, contra o espírito de verdade. E o quarto anjo tocou a sua trombeta, e foi ferida a terça parte do sol, e a terça parte da lua, e a terça parte das estrelas, para que a terça parte deles se escurecesse, e a terça parte do dia não brilhasse, e semelhantemente à noite. Apocalipse 8, 12. Uma terça parte de ti morrerá de peste, e se consumirá de fome no meio de ti, e outra terça parte cairá a espada em redor de ti, e a outra terça parte espalharei a todos os ventos, e desembainharei a espada atrás deles. Ezequiel 5, 12. Agora, no fim desta era, fechando o período na terra de 3 eras e meia, vai acontecer de novo, e a metade preconceituosa da humanidade vai se perder. Assim, 2/3 ou 0,666 de seres, entre diabos e bestas preconceituosas, ficarão sem evolução. Dessa forma, esse comportamento se repete nesta dimensão, sem privilégios. É assim na Terra como foi no céu pretérito, sem diferenças. Só evolui quem se desperta na realidade do amor verdadeiro. O reino de Deus não se manifesta de forma exterior, ele é uma conquista de consciência, de juízo. E, interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhes e disse: o reino de Deus não vem com aparência exterior. Nem dirão, ei-lo aqui, ou, ei-lo ali, porque eis que o reino de Deus está entre vós. Lucas 17, 20 e 21. Dessa forma é o arrogante, ele é um iludido orgulhoso, enganado, um insano preconceituoso fora da realidade. Assim, o orgulhoso mente sempre para si mesmo. O arrogante não evolui de juízo, ele é medíocre, imaturo, irresponsável. Ele sempre critica e põe a culpa nos outros. Mesmo diante da verdade, ele é incapaz de largar de suas ilusões. O arrogante acredita que é acima dos outros, quando na verdade, todos são únicos e incomparáveis na realidade. Portanto, a soberba é falta de inteligência ou insanidade. Por isso, semelhantemente, também vemos bestas insanos idolatrarem inventadas doutrinas abstratas e discriminarem pessoas concretas, contra a razão da realidade. Doutrinas políticas, econômicas e religiosas são ilusões, invenções, teorias, mentiras. Elas nem existem na realidade. Nem existe a reativa teoria de lei do karma, de reencarnação. Pois, até comprovadamente, não se anda para trás na evolução de consciência nas espécies. O Homo sapiens ainda é o ser superior aos animais e do instinto neandertal. Entretanto, as paranormais profecias são fatos, reais, previstos e não doutrinas inventadas. As pessoas confundem profecias com inúteis doutrinas. As profecias geralmente são por parábolas, elas não são literais, pois são sonhos recebidos do subconsciente. As profecias ultrapassam o tempo e espaço,
Elas mesmas são as provas cabais da existência de uma única consciência transcendental viva no infinito. As profecias alertam que no fim do dia de Cristo, de sua era de peixes, as bestas conservadoras iriam sair de seus espaços e se reunirem na política, economia e religião, para oprimirem os sadios com as suas doutrinas satânicas, e por isso, seriam queimadas pelo fogo da verdade daí para frente, pela eternidade. E, acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão, e sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para as ajuntar em batalha. Apocalipse 20, 7 e 8. E subiram sobre a largura da terra, e cercaram o arraial dos santos e a cidade amada, e de Deus desceu fogo, do céu, e os devorou. Apocalipse 20, 9. E o diabo, que os enganava, foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Apocalipse 20, 10. Mas, quanto aos covardes e incrédulos, e pecadores, e abomináveis, e assassinos, e aos impuros, e feiticeiros, e idólatras e a todos os falsos, a parte deles será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Apocalipse 21, 8. Fora, do Reino Unido, ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras, e todo aquele que ama e pratica a mentira. Apocalipse 22, 15. Este momento é ímpar na história da humanidade, porque nunca o mundo foi tão habitado quanto agora, são mais de 7 bilhões de pessoas no mundo. Na atualidade vemos no Brasil uma política nazifascista, de extrema direita, incentivando a venda de armas, a entrega de suas estatais a empresas estrangeiras e a omissão de atendimento, contra uma pandemia. Vemos uma política plutocrata e genocida que devasta a natureza em função de sua insanidade de ganância. Esse estúpido capitalismo promove a desunião, a competição, em vez da cooperação, do compartilhamento, da união. O consumismo é destruição e o capitalismo é autodevastação acelerada. Esses traidores do país são covardes, incapazes, medíocres. Por isso, eles são entreguistas, corruptos, se vendem, pois não têm capacidade de desenvolver a sua própria nação. Eles são preconceituosos e conservadores porque são covardes, e não têm inteligência e disposição para alguma evolução. No mundo, no fundo, as guerras sempre foram para pilhagens, para satisfazer a grupos tiranos, de insanos gananciosos por riquezas, de grupos econômicos religiosos e o exército. Vejam o que foi elucidadamente declarado por Sigmund Freud. A igreja e o exército são massas artificiais, isto é, massas nas quais uma coerção externa atua para preservá-los da dissolução e para evitar mudanças em sua estrutura. Obras completas de Sigmund Freud, editora Delta. Tomo 6, capítulo 5, página 33. Duas massas artificiais, a igreja e o exército. Como exemplo também disso na antiguidade, o faraó era absoluto, mais que um rei, pois ele acreditava que representava uma divindade. Ele era o líder espiritual, político e econômico de sua nação. As guerras eram francas, mas depois da Segunda Guerra Mundial, com a Guerra Fria, surgiram as subversivas milícias paramilitares dos tiranos, para continuarem com o consumo de armas, oprimindo os pobres. O Brasil já vive em uma guerra invisível, sem bombas, com milícias, e com peste, miséria, desemprego, mortes, perseguições e outros inúmeros prejuízos. Mas, o tirano ganha o mundo e perde a sua inestimável alma. O preço da soberba custa a alma. Os diabos não têm corpos, mas desejam tudo, é um desespero sem fim. E não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma, temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Mateus 10, 28. Os tiranos aristocratas sempre produzem os bandidos. A aristocracia é criminosa. A Constituição Nacional tem regras para manter a ordem e evitar a barbárie. Os marginais são contra a Constituição, pois eles dizem que bandido bom é bandido morto. Legalmente, no máximo bandido bom é bandido julgado e preso. E quem proporcionou o bandido é a aristocracia. Ela é a geradora deles. E nem a morte de um bandido devolve alguma vida tirada.
A regra do olho por olho vem do Código de Hammurabi, que foi imitado pela lei de Moisés do judaísmo. É uma regra sem inteligência, pois ainda ficam dois caolhos, em vez de um ajudar o outro. Ouvistes que foi dito, olho por olho, e dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal, mas, se qualquer te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. Mateus 5, 38 e 39. Dê a sua face ao que o fere, farte-se de afronta. Lamentações 3, 30. Dar a face é uma metáfora, é não se ofender por afronta, de críticas alheias. Mas, as teorias cristãs não são inteligentes, elas são filhas da teoria de judaísmo, elas são contra Cristo. Os seus idólatras também adoram rituais inúteis. Os idólatras ainda não compreenderam que o batismo representava imersão, é uma alegoria, pois nenhum ritual de banho em água pode purificar a alma, retirar injustiças ou converter alguém na verdade. Somente a imersão no santo fogo da verdade é inviolável. Ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos, João 4, 2. Os discípulos ainda não tinham o Espírito Santo da verdade como Cristo. Eles tinham que conquistar o Espírito da verdade por si mesmos, compreendendo por eles mesmos, de consciência. Porque bestas sem juízo não se elevam aos céus de consciência. As teorias judaico-cristãs deixam os seus crentes ignorantes, imaturos, irresponsáveis, bestas, sempre discriminando as pessoas por suas regras inventadas, sem nenhum amor real. Os religiosos são orgulhosos, ignorantes. Eles são apenas reativos, não pensam, não raciocinam, não discernem, por isso, eles são facilmente conduzidos. As aristocracias investem nas religiões, justamente para dominar facilmente essas mentes fracas. Hitler até promovia o seu chamado cristianismo positivo. Cristo veio ao mundo, para salvá-lo de consciência, pois o mundo estava perdido em inúteis preconceitos. O amor real não tem regras. O amor é acima de qualquer lei, pois amor já é respeito. Por isso, Cristo terminou com a mística e infantil lei de Moisés. Ele acabou com os sacerdotes, templos, rituais e dízimo. Logo, comprovadamente, quem paga dízimo é anticristo. A lei e os profetas duraram até João Batista, desde então é anunciado o reino de Deus, e todo o homem se esforça para entrar nele. Lucas 16, 16. Mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por levantar-se na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido segundo Coríntios 3, 14. Mas, quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito de verdade, que procede do Pai, ele testificará de mim. João 15, 26. Então, agora, depois de 3 eras e meia, 2 terços ou 0,666 de seres, entre diabos e bestas preconceituosas, ficam no inferno do mundo inferior de juízo queimando com a verdade eternamente junto de Satanás. E acontecerá em toda a terra, diz o Senhor, que as 2 partes dela serão extirpadas, e expirarão, mas a terceira parte restará nela. Zacarias 13, 8. Fora, do Reino Unido, ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras, e todo aquele que ama e pratica a mentira. Apocalipse 22, 15. Todos os religiosos são idólatras. Tanto o pouco religioso quanto o fanático são enganados do mesmo modo. Insanos idolatram doutrinas e discriminam pessoas, contra a razão da realidade. Qual dos dois fez a vontade do Pai? Disseram, o segundo. Declarou-lhes Jesus, em verdade vos digo que os publicanos e meretrizes vos precedem, sacerdotes, no reino de Deus. Mateus 21, 31. A grande verdade, os doutores de escrituras as estudaram demais e nada compreenderam, por falta de inteligência em amor real. Pois, no espírito de verdade, o amor real não tem regras, ele é acima de qualquer lei inventada. As doutrinas usam de identidade falsa, imitando a Cristo, usando o seu nome em suas vãs intenções e abominavelmente fazem o oposto do que ele ensinou. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas?
E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Mateus 7, 22 e 23. E, quando orares, não sejas como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas, e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento, fechando a tua porta, ora a teu pai que está em secreto, e teu pai, que vê em secreto, te recompensará publicamente. E, orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário, antes de vós lhe pedirdes. Mateus 6, 5 a 8. Todas as doutrinas inventadas cometem crimes penais e causam prejuízos financeiros e psicológicos. As doutrinas praticam crimes penais de preconceito contra pessoas, estelionato, charlatanismo, curandeirismo, injúria, calúnia, difamação, constrangimento ilícito, formação de quadrilha, apologia ao crime, incitação ao crime, etc. Assim, essas ideologias vão contra a justiça dos direitos humanos em todo o mundo. E, justamente a palavra pecado significa somente injustiça, sem nenhum mistério, pois ela vem de delito. Os medíocres idólatras preconceituosos são mesquinhos, eles inutilmente recriminam pessoas por sexo, raça, idade, comportamento, condição, instrução, classe, pensamento, bebida, comida, fumo, vestimenta, etc. Está bem claro, quem não evolui de consciência fica com os diabos no inferno após suas existências mortais. Os diabos não tiveram nem condições de surgirem como seres humanos, somente porque tiveram os seus preconceitos, com as suas ilusões de orgulhos de bem e mal. E os demônios rogaram-lhe, dizendo: se nos expulsas, permite-nos que entremos naquela manada de porcos. Mateus 8, 31. Os miseráveis diabos desejam possuir um corpo, mas foram contra o espírito de verdade, desde o início no pretérito espiritual. Assim, qualquer preconceito contra pessoas é uma ilusão de orgulho, é uma forma de desequilíbrio mental, ele é uma fuga da realidade, que separa uns dos outros e vai contra a unidade da natureza. Os preconceituosos vão contra o espírito de verdade. Por isso, desde o início o ser superior, de consciência proibiu o ser humano de provar de preconceitos de bem e mal. Porque isso mata a evolução da vida eterna, como aconteceu na dimensão pretérita com os espíritos dos diabos. Não há meio discernimento, o ser discerne ou não. Qualquer, porém, que blasfemar contra o Espírito Santo, nunca obterá perdão, mas será réu do eterno juízo. Marcos 3, 29. E aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas até ao juízo daquele grande dia. Judas 1, 6. Tu, porém, vai até ao fim, porque descansarás, e te levantarás na tua herança, no fim dos dias. Daniel 12, 13. Caim matou a seu irmão Abel, os irmãos de José procuraram o matar, dos filhos de Davi, uns irmãos mataram a outros. Então, demonstrado por toda a história, o diabo não matou a ninguém, pois ele nem existiu como pessoa. São pessoas estúpidas que se condenam ao inferno, matando umas às outras. Entretanto, Deus é amor absoluto, ele não elimina nenhum ser, nem ao diabo. Mas, diabos e bestas se banem por si mesmas da evolução de juízo, não subindo aos céus de consciência. Estamos em pleno século XXI, e as religiões faziam parte de povos ignorantes, primitivos, sem discernimento. Cristo veio libertar a humanidade da ignorância. Só quem é evoluído aceita a pura verdade da liberdade de Cristo. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8, 32. Então, seja livre e puro, como Cristo, sem doutrinas e sem qualquer preconceito contra pessoas. Ame a ser superior de juízo sobre tudo e o próximo como a ti mesmo, realmente.